Então, meus irmãos, pode abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Segundo Evangelho, Marcos capítulo 1, verso de número 1. Então hoje eu começarei a exposição no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos. E por boa parte desse ano nós vamos caminhar por cada um dos 16 capítulos desse Evangelho. Amém? Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É assim que começa o Evangelho segundo Marcos. Vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação do Espírito de Deus. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti nesse momento que Teu Espírito Santo, ó Deus, fale através de mim e da Tua palavra, Senhor. Que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos para anunciar o Teu Evangelho a cada um dos meus irmãos que aqui estão nessa noite. Fale, Senhor, ao nosso coração. Mostra-nos, ó Deus, a Tua vontade. Abre, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos. E que o nosso coração esteja sensível à Tua voz, rendido a Ti, pronto para responder com um arrependimento e fé. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Durante 1700 anos, o Evangelho de Marcos ele esteve nas sombras. 1700 anos. Desde que ele foi escrito, ele ficou em segundo plano. O evangelho mais famoso, o evangelho mais usado na história da igreja foi o Evangelho segundo Mateus. Inclusive, é o primeiro evangelho da Bíblia. É o primeiro. E é um dos evangelhos mais bonitos. Nós temos ali os ensinamentos de Jesus, as pregações de Jesus, não apenas as curas, não apenas os milagres, mas nós temos as palavras de Jesus. Então, durante 1700 anos, os pais da igreja, os grandes teólogos, os pastores, eles deixaram o Evangelho segundo Marcos de ladinho, não trabalharam tanto nele, trabalharam mais no Evangelho de Mateus, de Lucas e de João. Mas nos últimos 300 anos, ou seja, faz pouco tempo, meus irmãos, 300 anos, num universo de 2025 anos, 300 anos é muito tempo. Nesses últimos 300 anos, a arqueologia foi avançando e a teologia também, e eles foram descobrindo evidências de que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Muito antes do Evangelho de Mateus, muito antes do Evangelho de Lucas, muito antes do Evangelho de João. E quando nós olhamos para os primeiros evangelhos, os 3 evangelhos, os sinóticos, eles são parecidos, não são? Parece que você está lendo Mateus e você encontra o mesmo texto em Marcos e em Lucas. Muitos deles. E nesses últimos 300 anos foi se descoberto que o Evangelho de Marcos foi a base para Mateus, por exemplo, escrever seu Evangelho. Algumas informações que Mateus coloca a mais que não aparecem em Marcos. Mas muitas coisas que estão em Marcos são quase que um copia e cola de Marcos. O sermão dessa noite, meus irmãos, ele vai ser, a minha ideia é fazer um panorama no Evangelho de Marcos. Por quê?
como nós vamos caminhar pelos 16 capítulos desse evangelho, é importante nós termos uma visão panorâmica. Por exemplo, quando você vai entrar num lugar muito grande, um shopping, por exemplo, geralmente você vê em alguns pontos estratégicos um mapa daquele lugar para você não se perder. Então nessa noite a ideia é que cada um de nós tenhamos em nossas mãos, em nossa mente, em nosso coração, um mapa do Evangelho de Marcos. E essas informações que eu quero compartilhar com você nessa noite, elas vão ser muito importantes, para que você possa compreender os atos de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo, compreender também os discípulos, o povo, as autoridades religiosas e políticas daquela época. Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês a respeito de quem escreveu o Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. É interessante que quando nós olhamos para os evangelhos de forma geral, nós não vemos como vemos em Romanos, ou em Gálatas, ou em Coríntios, ou em Colossenses, ou em Filipenses, ou em Judas. Nós não vemos Marcos falando assim: eu, Marcos, evangelista, estou escrevendo os atos e palavras de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós não vemos Mateus fazendo a mesma coisa, nós não vemos João fazendo isso, e nós não vemos Lucas fazendo isso também. Então os evangelhos, eles não têm assim uma identificação clara de quem escreveu. E existem pelo menos dois motivos para essa prática de não se identificar. A primeira dela, provavelmente quem leu o Evangelho de Marcos, as primeiras pessoas que leram, né? E a gente precisa lembrar que os autores bíblicos, quando eles escreveram um livro da Bíblia, eles escrevem para um grupo de pessoas específico. Então, esse primeiro grupo de pessoas que recebe o Evangelho segundo Marcos, não precisava que Marcos colocasse ali o seu nome. Por exemplo, você conhece, de repente, o seu trabalho, na sua família. Quando a pessoa manda uma mensagem, um e-mail, você não precisa nem que ela assine o e-mail ou a mensagem. Você já sabe na forma dela escrever, você já tem ideia de quem seja. É ou não é verdade? Então, naquela época, as pessoas que leram pela primeira vez esse evangelho não precisavam que Marcos se identificasse. O segundo motivo que não temos uma identificação clara de quem escreveu esse evangelho é porque os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João, eles não tinham a pretensão de ter um evangelho deles. Então não é o evangelho de Marcos, não é o evangelho de Mateus, não é o evangelho de João, é o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É sobre Jesus Cristo. E aí nós podemos olhar, se você, em outro momento, você pode conferir como que começa cada um dos 4 evangelhos e você não verá a identificação clara de quem escreveu. Além disso, na tradição cristã e dentro do livro, nós encontramos indícios claros de que Marcos escreveu este evangelho, de que Marcos registrou isso. Os relatos históricos sobre a autoria de Marcos são antigos, universais e extensos. Ou seja, desde o começo, meus irmãos, 30 anos depois que este evangelho foi escrito, um homem chamado Papias escreve uma carta dizendo que Marcos, discípulo de Pedro, registrou todas as palavras de Pedro. Marcos era como se fosse o secretário de Pedro. Ele anotava os discursos de Pedro, as pregações de Pedro a respeito de Jesus Cristo. Papias, que foi quem escreveu isso, foi discípulo do apóstolo João, meus irmãos. Então, a confiabilidade histórica é muito alta, muito grande. Além disso, o Evangelho segundo Marcos, ele desde o começo foi reconhecido como palavra de Deus, como escritura.
para um livro do Novo Testamento ser reconhecido como palavra de Deus, ele tinha que atender 3 requisitos. O primeiro requisito ele tinha que ter sido escrito por um apóstolo. Além de ter sido escrito por um apóstolo, ele precisava, se não fosse um apóstolo, teria que ser alguém que caminhou com o apóstolo. Então, por exemplo, Lucas foi um discípulo de Paulo. João Marcos, ou Marcos, foi um discípulo de Pedro e caminhou por um tempo com Paulo, né? Mas ele foi um discípulo de Pedro. O segundo requisito o conteúdo dessa carta, desse evangelho, desse livro, ele tem que estar coerente, em harmonia com toda a Escritura, com todo o Antigo Testamento. É por isso, por exemplo, que tem alguns livros que não foram reconhecidos como palavra de Deus. Nós vamos ter o Evangelho segundo Tomé, Apocalipse de Pedro e outras cartas e livros que são atribuídos aos apóstolos, mas que não entraram no cânon do Novo Testamento. Por quê? Porque não estavam em harmonia, e provavelmente porque não foram escritos pelos apóstolos, mas por algum admirador deles, que simplesmente colocava o nome do cara que é famoso. Por fim, esses livros, essas cartas, esses evangelhos, eles tinham que ser usados e reconhecidos pelas igrejas daquele tempo como se fosse palavra de Deus. Então, não bastava apenas ser escrito por um apóstolo ou por um discípulo de um apóstolo, não bastava estar em harmonia com toda a Escritura, ele precisava ser recebido pela igreja, pelos irmãos, pelas irmãs, como palavra de Deus. E é muito interessante, meus irmãos, porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, isso testifica no nosso coração que é palavra de Deus. Não é verdade? Então, historicamente, nós vamos ter Clemente de Alexandria, Justino Mártir, Orígenes, Tertuliano, uma galera que viveu lá no primeiro e no segundo século, que já reconhecia Marcos como o autor deste evangelho. Outros detalhes que eu quero compartilhar com você também nessa noite vão nos ajudar a perceber também que era Marcos o autor. O conhecimento de aramaico, a utilização de palavras latinas, conhecimento de costumes judaicos e a distinção de vários grupos judaicos, como escribas, fariseus e saduceus. Estão comigo aqui, né? Ok. Público-alvo, para quem esse evangelho foi escrito? O público-alvo de Marcos, ao registrar esse evangelho, era formado provavelmente por gentios que moravam em Roma e por todo o Império Romano, mas especificamente em Roma. Gentios crentes em Jesus que moravam em Roma. Por quê? Porque quando nós olhamos o Evangelho de segundo Marcos, nós percebemos que ele explica algumas palavras em aramaico, né? Marcos 3,17. Se você quiser abrir comigo, nós vamos caminhar pela Escritura. Os judeus que moravam em Jerusalém, na Galiléia, naquela região que Jesus fez o seu ministério, eles falavam o aramaico. Então a língua que Jesus falou provavelmente era aramaico. A língua hebraica naquele tempo, ela acabou se perdendo com o cativeiro, com o povo de Israel sendo exilado, indo para a Babilônia e depois se dispersando por todo o Império Romano. Haviam judeus, mas a língua hebraica ela foi o que? Desaparecendo. E aí, ou esses judeus falavam em grego, ou eles falaram em aramaico. E provavelmente a língua de Jesus era o aramaico, embora provavelmente ele também falasse grego e hebraico. Então o hebraico ele ficava muito mais restrito aos sacerdotes.
E na época de Jesus, e provavelmente a Bíblia que Jesus utilizava, ou que ele conhecia, era a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Então, Jesus possivelmente usou uma tradução do Antigo Testamento também, né? O que nós temos certeza é que Paulo usou, porque nas cartas de Paulo, em alguns momentos, a citação que ele escreve do Antigo Testamento é dessa tradução grega do Antigo Testamento, não é do hebraico, não é dos originais. Marcos 3,17 vai dizer assim: estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Aí, ó, os filhos e as filhas do trovão. Boanerges. Então, toda vez que você olhar para o Evangelho segundo Marcos e você encontrar uma explicação de uma palavra, é uma palavra que está em aramaico e ele está traduzindo para aqueles que estão lendo, ele está traduzindo para grego. O Evangelho de Marcos, segundo Marcos, foi escrito em grego. Marcos 5,41, nós temos o relato da cura da filha de Jairo. E Jesus vai dizer para ela: Talita cumi. E em Marcos, não é Jesus, Marcos, ele explica, né? Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Em Marcos capítulo 7, verso de número 11, vai aparecer uma palavra chamada corbã. Diz assim: mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. E aí Marcos vem e fala: isto é, uma oferta dedicada a Deus. Então, Marcos está explicando para os seus leitores palavras que ele está registrando em aramaico. Em Marcos, ainda no capítulo 7, no verso 34, vai dizer assim sobre Jesus: então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abre-se. Em Marcos 15, 22, Marcos vai registrar que Jesus foi levado a um lugar chamado Gólgota. E aí ele explica que quer dizer lugar da caveira. E Marcos 15, no verso 34, nós vamos ver Marcos registrando o brado de Jesus lá na cruz. E o brado de Jesus é: Eloi, Eloi, lama sabactani. E aí Marcos explica que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então, meus irmãos, aqui fica claro que Marcos está escrevendo para pessoas que não são judeus, está escrevendo para quem não conhece o aramaico, que fala provavelmente apenas o grego. Ok? Nós também podemos perceber que os primeiros leitores desse evangelho, eles eram cristãos. Então eles não eram apenas judeus cristãos, eles eram cristãos. Originalmente apenas cristãos, gentios cristãos. É possível que algum judeu tenha lido? É possível. Mas o foco é cristãos. Por quê? Porque algumas palavras, algumas coisas, Marcos apenas fala, não explica. Por exemplo, Marcos 1:8. João Batista vai falar sobre Jesus. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém? Espírito Santo. Mas Marcos não explica quem é o Espírito Santo. Marcos não descreve, ele não detalha o que é o batismo com o Espírito Santo, porque ele entende que os seus leitores entenderiam que esse batismo com o Espírito Santo é o batismo que nós recebemos quando cremos em Jesus.
E naquele momento o nosso coração é transformado, cheio agora do Espírito Santo, selado para o dia da redenção. Ainda no capítulo 1, no verso 4, nós vemos, por exemplo, Marcos descrevendo João Batista e suas vestes. Ele diz assim: João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Meus irmãos, seria importante ele explicar para nós isso. Mas para os leitores, não. Porque os leitores originais eram cristãos. E qual era a Bíblia daquele povo naquele tempo? O Antigo Testamento. Então a Bíblia dos discípulos de Jesus era o Antigo Testamento. Quando Marcos está escrevendo o seu Evangelho, ali pelo ano 60, 62, ele está... Ainda o Novo Testamento está começando a ser formado. As cartas de Paulo estão sendo escritas, os outros evangelhos vão ser escritos um pouco depois. Então ele não explica aqui. E aí, se nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos, e nós olhamos lá em 1 Reis, que Elias se vestia dessa forma e comia essa refeição. A dieta de Elias era a dieta de João Batista. João Batista não era Elias, mas um profeta que deu continuidade ao que Elias estava fazendo. Nós também percebemos em Marcos ele comentando, citando profecias de Isaías, que ele não vai explicar. Por exemplo, Marcos 1:2, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Marcos também vai citar Moisés, Davi, Elias, Abraão, Isaque e Jacó. E ele vai só citar, ele não vai explicar quem são estes heróis da fé. Bom, data. Não tem assim uma data fechada em que foi escrito, o pessoal não chega numa conclusão. Eu falei 60, 62 porque eu me confundi com Efésios. Vai do ano 50 ao ano 70, então tem uma diferença maior. Gênero literário. Basicamente, o gênero literário de Marcos, desse evangelho, é uma biografia histórica sobre Jesus Cristo. Uma biografia sobre Jesus Cristo. Bom, o que isso significa para nós, então? Né? Trazendo para a nossa vida algumas aplicações. Um dos maiores desafios nos nossos dias é nós encontrarmos evangélicos que entendam e saibam explicar o que é o Evangelho. Infelizmente, meus irmãos, porque se tem uma coisa que é importante para um discípulo de Jesus Cristo, é ele saber explicar o que é o Evangelho. Nós, por mais simples que seja, a explicação, ela é fundamental. Por quê? Porque como discípulos de Jesus Cristo, nós somos aqueles que proclamam a sua boa nova, o seu Evangelho. E nós precisamos ser claro em nossa mente que o Evangelho é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o Evangelho basicamente é um anúncio da promessa, nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso precisa ser central na nossa vida. Isso precisa ser central para nós. Precisa ser central no nosso evangelismo. Precisa ser central no nosso culto. Precisa ser central na nossa vida e na nossa comunhão com Deus. O Evangelho, meus irmãos, não é um conceito. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho é a boa notícia de que Deus amou pessoas que não são capazes de se salvar. Esse é o Evangelho. Deus amou pecadores. E agora todo aquele que crer em Jesus Cristo será salvo. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e decidir caminhar com Jesus Cristo recebe perdão dos pecados. É adotado na família de Deus.
A condenação que estava sobre nós, ela é colocada na conta de Jesus Cristo, como o Fernando acabou de comentar agora há pouco. Ela é colocada nas contas de Jesus Cristo. E todos os méritos de Jesus Cristo são colocados na nossa conta. E o nosso saldo não fica negativo, nós não vamos para o SPC do inferno. Ele fica positivo. Nós somos aceitos agora por Deus, em sua presença. Quando você olhar para o Evangelho de Marcos, e eu gostaria que você lesse essa semana o Evangelho segundo Marcos, são 16 capítulos. Eu sei que a maioria de vocês estão envolvidos numa leitura do ano da Bíblia, mas eu gostaria, meus irmãos, de encorajá-los a ler pelo menos uma vez os 16 capítulos do Evangelho de Marcos. E eu tenho certeza que você vai identificar esse Evangelho sendo dividido em 3 partes, em 3 grandes partes, ou em 3 grandes atos. Alguns teólogos vão dizer que o Evangelho de Marcos parece inclusive uma tragédia grega. Ele foi escrito de forma teatral. A diferença é que ele não é uma tragédia grega, porque uma tragédia grega, o nome já fala, tragédia, acaba em morte, em tragédia, em desgraça. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, termina com vida, com ressurreição, com o reino de Deus entre nós. O primeiro ato desse grande drama é na Galileia. Então nós encontramos Jesus iniciando o seu ministério na Galileia. Vai do capítulo 1 ao capítulo 8. A segunda parte do Evangelho de Marcos, nós encontramos Jesus a caminho de Jerusalém. Então Jesus sai da Galileia e vai a Jerusalém. E a metade do Evangelho, o meio do Evangelho, ele fala a respeito do caminho. Capítulo 8 ao capítulo 10. E por fim, meus irmãos, nós temos o terceiro grande ato. Nós temos Jesus em Jerusalém. E agora Jesus vai para a sua morte. Mas não apenas para a sua morte, ele vai para a sua ressurreição. Quando nós lemos o Evangelho segundo Marcos, nós percebemos, meus irmãos, que o propósito de Marcos é apresentar a vida e a obra de Jesus. É contar sobre Jesus. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para cada um dos 16 capítulos deste Evangelho, quem é o homem principal? Quem é o ator principal? Jesus Cristo, Filho de Deus. É interessante que até mesmo quando Marcos está falando de João Batista não é o principal, João Batista é a escada. João Batista está apenas preparando o cenário para a vinda do ator principal deste evangelho, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E Marcos nos apresenta Jesus em diversos ângulos. Nós conseguimos enxergar Jesus de diversas formas. Em primeiro lugar, nós temos os milagres de Jesus. 8 curas, cura de febre, lepra, paralisia, mão ressequida, hemorragia, surdez, mudez e cegueira. Nós temos uma ressurreição de mortos. Nós temos 4 exorcismos e várias citações de expulsão de demônios. Nós temos também 5 milagres que Jesus faz na natureza. Por exemplo, Jesus acalma tempestade. Jesus alimenta 5.000. Depois, Jesus anda sobre as águas. Jesus alimenta novamente 4.000 pessoas. E por fim, Jesus amaldiçoa uma figueira. Mas esse evangelho também nos mostra atos e palavras de Jesus, coisas que Jesus fala sobre si mesmo. Então, por exemplo, nós vemos Jesus reivindicando para si autoridade para perdoar pecados. Jesus também afirma que o destino eterno dos homens depende de seguirem a Ele. Jesus afirma ter poder sobre o sábado.
Jesus afirma que com a sua vinda, com o seu nascimento, o reino de Deus chegou na terra. Jesus escolhe 12 discípulos, e isso para mostrar, para simbolizar a restauração das 12 tribos de Israel. Jesus demonstrou ter autoridade única. E também vemos no Evangelho segundo Marcos os títulos de Jesus. Ele é o Jesus de Nazaré, ele é o Mestre, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Davi, ele é o Senhor, ele é o Profeta, ele é o meu Filho amado, ele é o Filho do Altíssimo, ele é o Filho do Bendito, ele é o Santo de Deus. De forma resumida, nós podemos dizer e afirmar com toda certeza que o Evangelho segundo Marcos é uma biografia histórica sobre Jesus Cristo. E nós percebemos que o Jesus Cristo apresentado por Marcos não é apenas homem, não é apenas Deus, mas ele é o Deus homem. Totalmente Deus, totalmente homem. Algo que fica muito claro para nós. Algumas aplicações para nós, meus irmãos, sobre isso. Esse evangelho mostra que Jesus tem poder sobre todas as coisas. Jesus não tem poder apenas sobre os demônios. Jesus não tem poder apenas sobre as enfermidades. Jesus não tem poder apenas sobre a doença. Jesus tem poder sobre a natureza, sobre todas as coisas. Ele é o Senhor do sábado. Os demônios se submetem a Ele. As doenças se submetem a Ele. A criação de Deus ouve sua voz e dobra os joelhos perante o Filho de Deus. Mas a pergunta que fica nesse momento é: eu e você, nós nos submetemos a Jesus? Você se submete a Jesus? Você ouve o convite de Jesus e responde com fé e arrependimento? Somente Jesus tem poder para perdoar pecados. Somente Jesus tem poder para tirar o fardo pesado de cima dos seus ombros. Alguns de nós precisam de um milagre. O que é um milagre? O milagre, meus irmãos, é aquilo que somente Deus pode fazer. Isso é milagre. Se outra pessoa pode fazer, já não é milagre. Se depende da economia, se depende do governo, se depende de qualquer pessoa, não é milagre. Milagre é apenas aquilo que Deus pode fazer. E quem não precisa de um milagre? Nesse evangelho, meus irmãos, nós percebemos que Jesus atendeu o pedido de muitas pessoas, sem cobrar nada, sem exigir nada. Se o que você precisa é algo que somente Deus pode te dar, peça com fé nessa noite. Se é algo que somente Deus pode fazer na sua vida, peça com fé. Faça como o leproso, suplique por sua cura. Faça como Jairo e peça que o Senhor ressuscite seus familiares. Faça como a mulher cirofenícia e se jogue aos pés de Jesus pedindo por libertação. Faça como o cego Bartimeu e peça uma visão restaurada. O segundo grande tema do Evangelho segundo Marcos é o discípulo e o discipulado. Os discípulos e o discipulado é o segundo grande tema. O primeiro grande tema é Cristo. E o segundo grande tema é sobre Jesus, é sobre os seus discípulos e o ato de segui-lo. Muitos livros estão sendo escritos sobre discipulado. E provavelmente você já leu pelo menos um. Talvez você fale assim: pastor, eu não li um livro de discipulado, mas eu já ouvi o meu pastor falar, eu já vi outro pastor falar. Você já falou sobre discipulado? Agora há pouco nós falamos sobre discipulado.
Muita gente fala sobre discipulado e às vezes parece que a gente acaba se perdendo no que é o discipulado e no que é o discípulo. O Evangelho segundo Marcos revela a nós o que caracteriza um discípulo de Jesus Cristo e o que envolve o discipulado. Primeiramente, então, eu quero destacar os discípulos de Jesus. O chamado de Pedro, André, Tiago e João, eles estabelecem um padrão para os seguir Jesus. Então, se nós queremos saber o que é seguir Jesus, nós temos que olhar para esses discípulos, Pedro, Tiago e João. Logo no início do Evangelho nós percebemos, lemos que Jesus chama seus discípulos. E o que seus discípulos fazem? Largam tudo e começam a segui-lo. Ou seja, naquele momento em que eles largam nas suas redes e passam a seguir Jesus, eles passam a ser discípulos de Jesus. E talvez você fale assim: isso é muito simples. É só isso? É só isso? Vai ser muito simples? Eu achei que era uma coisa mais complicada. Ora, ser um discípulo de Jesus é seguir os passos e os ensinos de Jesus. É simples. É interessante que após seguirem Jesus, Marcos deixa claro, Marcos ele não esconde nada, meus irmãos. Marcos não esconde. Os discípulos não eram perfeitos. Eles não eram perfeitos. Eu sinto informar vocês, Pedro, Tiago, João, a gente canta, né? Cantava quando era criança, Pedro, Tiago, João no barquinho, e a gente acha que eles eram heróis. E, meus irmãos, sinto lhe informar, eles fracassaram algumas vezes. Muitas vezes nós pensamos, nós somos tentados a pensar que para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus, nós temos que ser moralmente perfeitos, nós temos que ser perfeitos, não podemos ser fazendo nada errado, tem que ser perfeito. Mas, quando nós lemos com atenção o Evangelho segundo Marcos e os demais evangelhos, nós percebemos que primeiro, Jesus chama os seus discípulos. Jesus chama os seus discípulos, depois eles largam suas ocupações. E então eles passam a seguir Jesus. E no decorrer do caminho, durante os 3 anos que Jesus esteve com eles, eles vão aprendendo a serem parecidos com Jesus. Nós vemos então uma santificação em escadinha. Às vezes a gente acha que batizou, e aqui os irmãos foram batizados, biblicamente, e a gente acha que naquele momento que nós somos batizados, então acontece algo que a partir daquele momento não vamos pecar mais, nunca mais. Vamos viver uma vida perfeita, santa, sem pecado. Vamos ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe, a melhor avó, o melhor funcionário, a melhor esposa. Percebe? A gente às vezes pensa, cai na tentação de achar isso, meus irmãos. Mas a verdade é que isso não é verdade. A nossa santificação é que nem a dos discípulos, ela é degrau a degrau. Passinho para frente, passinho para trás, já dizia o Sérgio. Passinho para frente, passinho para trás, passinho para frente, passinho para trás. A gente dá 2 passos, volta 1. A gente dá 1, volta 2 às vezes. A gente vai e volta e vai indo até o momento em que chega, que a gente começa a perceber que nós estamos sendo mais parecidos com Jesus. Jesus, o Rabi, o mestre, treina, envolve, comissiona seus discípulos em missão. Jesus então confere poder aos seus discípulos e agora os envia para a Galileia. Mas Jesus não desejava que seus discípulos estivessem em cima do muro. Jesus chamou homens para estarem comprometidos com Ele. Jesus queria tudo dos seus discípulos. Tudo, 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 tudo. Jesus queria lealdade e devoção, serviço e adoração. Marcos capítulo 8
versos 34 e 35, se você quiser abrir comigo. Enquanto isso eu tomo um gole d'água. Diz assim, 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Mesmo assim, meus irmãos, quando nós lemos o Evangelho segundo Marcos, nós percebemos que os discípulos fracassaram algumas vezes. Algumas vezes. Em se entregar. Em Marcos 6, 52 e 8, 17, por exemplo, você vai ler que os discípulos estavam com o coração duro. Jesus fala para eles que eles estavam com o coração endurecido, duro, porque eles não estavam entendendo. E irmãos, quando o nosso coração está duro, é difícil nós entendermos. Quando o nosso coração está duro, é difícil ouvir a voz do Senhor. Que o Espírito de Deus, por meio do Evangelho, quebre nosso coração. Em Marcos 9,34, nós vemos o evangelista registrar para nós uma discussão entre os discípulos. Sim, meus irmãos, os discípulos também discutiram. Não são só nós, às vezes, que temos os nossos debates, as nossas discussões. Mas a discussão dos discípulos era quem é o maior, quem vai ser o maior? Quem vai ser o chefão? Quem vai ser o líder, né? O cara quem vai ser o maior? E Jesus vai dizer o seguinte, Jesus corta o mal pela raiz e ele fala assim: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, servo de todos. Irmãos, os discípulos fracassaram até em expulsar demônios, meus irmãos. Pensa, meus irmãos, expulsar um demônio. Eles fracassaram em expulsar demônios, não conseguiram expulsar um demônio. Levaram, exatamente. Exatamente. Eles também fracassaram com Jesus lá no Getsemane e na prisão de Jesus. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? As mulheres, as mais fiéis seguidoras de Jesus, fracassaram também com ele, diante do túmulo. Todos fracassaram. Entretanto, Marcos 16, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Meus irmãos, todo mundo fracassou. Todos os discípulos fracassaram. Todos. Mesmo assim, Jesus os convida para a mesa. Até mesmo Pedro, que o negou 3 vezes, é chamado de volta. Todos são chamados a irem a Galileia. Por quê? Porque Jesus estará lá esperando por eles, como Jesus havia prometido. E é nesse ponto, meus irmãos, é nesse ponto da história que nós conseguimos perceber o grande amor de Deus. Por quê? Nós vemos Deus tomando a iniciativa de redimir seu povo. Deus toma a iniciativa. É Jesus quem convida. Avise os discípulos que Jesus estará esperando eles lá na Galileia. Jesus toma a iniciativa de chamar seus discípulos. E agora, quando os discípulos olharem para Jesus Cristo e eles olharem para as suas mãos,
Jesus não vai estar com um chicote para bater neles, meus irmãos. Jesus vai estar com as mãos furadas pelos cravos para abraçá-los. Jesus não vai tratá-los como inimigos. Jesus não vai tratá-los como rebeldes. Jesus não vai tratá-los como afasta-se de mim, sai daqui, traidores, me abandonaram. Não, Jesus vai abraçá-los. Jesus trata eles com amor, com misericórdia, com graça, com verdade. E é por isso que os discípulos amam Jesus muito mais depois da ressurreição. Porque depois da ressurreição, quando nós olhamos para os mesmos discípulos, nós percebemos diferença, meus irmãos. Nós percebemos homens e mulheres dispostos a morrer por causa do Evangelho. Quanto maior o pecado perdoado, maior o amor que é dedicado. Seguir Jesus, como nós lemos agora no capítulo 8, versos 34 e 38, envolve 3 requisitos: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus. Negar a si mesmo é um compromisso com Jesus Cristo, meus irmãos. Negar a si mesmo é negar o direito de decidir os objetivos e os propósitos da vida. É reconhecer Jesus como Senhor. Tomar a sua cruz envolve, em alguns casos, morrer por ser discípulo de Jesus. Seguir Jesus, por fim, seguir Jesus é o que nós fazemos dia após dia. É ser alguém que fala como Jesus. É ser alguém que age como Jesus. Na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. É procurar tomar decisões segundo a vontade de Deus, a vontade revelada na Escritura. É amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. E é interessante, meus irmãos, que apesar das falhas dos discípulos, é por meio da graça e do perdão que nós vemos a demonstração do amor de Deus e do que significa seguir Jesus. Seguir Jesus envolve tentativa e erro. É um processo de tentativa e erro. Nós vamos acertar, em alguns momentos vamos errar. Às vezes vamos ser cabeçudos, duros de coração, mas se o Espírito Santo habita em nós, seremos convencidos e receberemos não um chicote, não porrada, não tiro, não maldição, mas amor, abraço, mesa. Jesus nos convida para a mesa, meus irmãos. Jesus nos convida para a mesa. Jesus chama pecadores para segui-lo mediante pregação do Evangelho. Se você é um discípulo de Jesus, você é chamado também para anunciar o Evangelho, para chamar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus. Nem todo mundo vai ouvir a voz de Jesus, nem todo mundo vai ter o solo bom, mas as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e vêm ao aprisco. Jesus nos chama para um compromisso, para um pacto, para uma aliança, para entregarmos nossa vida a Ele, para entregarmos o nosso presente, o nosso futuro, os nossos sonhos, os nossos desejos. E essa entrega, meus irmãos, não tem espaço para meio termo. Não podemos seguir a Deus e as riquezas. Não espere estar com a sua vida em dia para seguir a Jesus. Não espere parar de pecar para então seguir Jesus. Durante a caminhada, você e eu vamos fracassar, isso é certo. Algumas vezes nós vamos fracassar em seguir Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que eu vou fracassar algumas vezes.
Mas em todas as vezes, meus irmãos, Jesus vai me chamar de volta para a mesa, para a comunhão, para partir o pão, pelo Evangelho da sua graça. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu Evangelho, pela tua palavra. Que ela frutifique em nossos corações. Frutifique, Senhor. Nos ajude a conhecer Jesus e a sermos discípulos de Jesus. Abençoe, Senhor, essa exposição que faremos ao longo deste ano, nesse Evangelho de Marcos. Que o teu Espírito Santo possa, Senhor, abrir nossos olhos e nosso coração. E que teu Espírito Santo possa trazer também outras pessoas para ouvir o doce Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, agora é o momento em que nós nos preparamos então para voltarmos para nossas casas, exceto a irmã Cleri Road Teodoro. E agora nós temos que lembrar